Glória a Deus. Graça e paz, meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é a pastora Jandernay. Sejam todos bem-vindos à programação Falando a Verdade. Amém? Estamos transmitindo ao vivo aqui para a Rádio Nova Aliança, no qual nós temos um horário de 1 hora aqui na sexta-feira e no sábado, né? De 1 hora também, né? No sábado o horário é às 18 horas na programação da Rádio Nova Aliança. Estamos transmitindo também ao vivo aqui para o Facebook, né? Para o meu perfil Falando a Verdade. E iremos também compartilhar esse conteúdo lá no nosso canal, Dormindo com o Inimigo. Se você, meu querido, minha querida, vai receber esse conteúdo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever se você ainda não é inscrito. Eu vou dar um tempinho aí para você se inscrever. Vamos lá, ajude o canal a ser conhecido por outras pessoas, o YouTube entender que tem coisas boas aqui no canal, conteúdo de relevância. Então você faz isso comigo aí. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Você que está aqui nos ouvindo do Facebook é @pastora Jandernay Santos, você me encontra lá no YouTube, ok? E também não se esqueça de curtir, dar o seu like, o seu joinha aí para o conteúdo e também acionar o sininho das notificações para você ser lembrada todas as vezes que eu postar um conteúdo novo aqui no canal. Ok? Bom, meu nome é Jandernay, sou pastora aqui em Goiânia e Deus me deu uma tarefa árdua, né, de estar falando sobre relacionamentos. E de princípio, na minha caminhada, né, no meu começo da minha caminhada de fé, eu falava sobre relacionamentos e não tinha um entendimento dessa amplitude, né, de tudo aquilo que nós estamos vendo acontecer aí nos lares, né, principalmente dos lares cristãos. E hoje o Espírito Santo tem me dado capacidade espiritual, emocional, entendimento sobre esse assunto. Não só científico, mas principalmente espiritual, porque o meu canal, o maior nicho é um nicho cristão, de mulheres, de homens, né, que passaram por relacionamento abusivo com narcisistas oculto, narcisista religioso. Então, os meus vídeos, o meu conteúdo alcança mais essas pessoas, ok? Vamos lá para tudo que Deus quer fazer na nossa vida nesse dia. Qual o horário que chegar esse conteúdo, eu espero que o Espírito Santo possa falar por mim. Amém? Eu entrego esse momento, eu entrego cada palavra que sair da minha boca aqui para o Espírito Santo me usar como um canal de bênção na sua vida, na minha, meu querido, minha querida, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar ao Senhor. Papai, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós bendizemos o seu santo nome. Nós declaramos a sua palavra, ó Deus, é uma semente, são sementes. A sua palavra são sementes que são lançadas no terreno do nosso coração. Que nós possamos estar com o terreno, que é o nosso coração, preparado para receber a boa semente, para que ela possa dar fruto e fruto que permaneça. Pai, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor repreende toda resistência espiritual, tudo aquilo que possa querer frustrar ou atrapalhar esse momento, Pai, aqui que nós temos de 1 hora, 1 hora e meia, para estar passando esse conteúdo. Eu quero ser sucinta. Pai, me capacita. Espírito Santo, me dá inteligência. Pai, Espírito Santo, me dá revelação. Fala, Espírito Santo, conosco, em nome de Jesus. Pai, a tua palavra diz que quando nós estamos em unidade, quando a igreja está unida, está em comunhão, o Senhor ordena a bênção. Pai, eu quero declarar que a bênção do Senhor chegue na vida dessa mulher, chegue na vida desse homem. Pai, tudo aquilo que eu liberar aqui, Pai, em nome de Jesus, Pai, que eu venha liberar da parte do Espírito Santo de Deus. Eu sei que o Espírito Santo não é imparcial. Eu sei que o Espírito Santo fala, que o Espírito Santo revela, que o Espírito Santo mostra. Então o Espírito Santo de Deus toma o seu lugar aqui nessa live de hoje, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Deus é fiel. Amém? Eu estou muito feliz por tudo que Deus tem feito aqui no canal, né? Pelos comentários, pelas
os compartilhamentos, pelas inscrições, por tudo que Deus tem feito, né? Pelas pessoas que têm me procurado, pedido ajuda nessa área, principalmente espiritual. Eu louvo a Deus porque eu sei que eu estou exercendo o meu ministério, a minha vocação, a minha chamada, num nicho tão específico que é aqui o do canal, né? Que nós falamos, nós abordamos assuntos sobre transtornos, né? E principalmente o transtorno que é o transtorno de personalidade narcisista. Vamos lá para o assunto de hoje, mas antes disso eu quero estar lendo aqui 2 versículos, 3, que está aqui em Mateus 11, verso 28, 29 e 30. Diz assim, é um convite que Deus está fazendo para nós, uma área específica que eu vou falar hoje. Amém? Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Glória a Deus, aleluia. Muitas pessoas questionam quais são os motivos do porquê os narcisistas são quem eles são, e por que eles fazem o que fazem. Qual seria o motivo? Seria algo que fosse genética, ou eles se tornam narcisistas por causa do ambiente que eles vivem? Outro questionamento, né? Por que eles assumem essa personalidade extremamente disfuncional? Por que eles criam um falso eu, né? Porque eles criam um falso eu para ter validação. E nós percebemos que lá na adolescência eles não têm sua identidade definida, né? E na infância, a ciência diz que na infância do narcisista, a psique dele, né, o psíquico dele diz para ele assim, olha, quando ele tem essas experiências que eu vou falar aqui, que são experiências geralmente ruins e repetitivas, que causam traumas, né? Que causam golpes na alma dessa pessoa, que no caso aqui, quando começa, é tudo lá na infância, não existe um ensinamento ou algo claro que diga que a ciência estabeleça ali alguma direção falando que o transtorno de personalidade é algo que faz parte da genética, ou seja, se nasça, né, narcisista. Nós vamos ver que são através de experiências ruins, repetitivas, né? Ali golpes, traumas muito grandes que essa criança, menina ou menino sofreu. Então, ali na infância, quando eles têm essas experiências repetitivas, a própria psique deles vai falar para eles, olha, mata esse eu antigo. Mas quem criou esse eu antigo? É um questionamento, às vezes, das pessoas. Hoje mesmo alguém me perguntou, mas eles não são criaturas de Deus? Todos nós, né, outrora éramos criaturas de Deus. Imagem e semelhança de Deus, ele nos criou. Mas o que acontece que faz com que o narcisista ele comece a ter essa personalidade extremamente disfuncional? O que acontece aqui? São traumas associados à imaturidade. São adultos com crianças doentes morando dentro deles. São pessoas extremamente vulneráveis. A vulnerabilidade do narcisista é crônica. Mas eu quero, com esse conteúdo aqui, ampliar aquilo que eu quero falar sobre o ciclo da ferida, que todos nós passamos por essas situações que eu vou falar aqui. Só que os narcisistas, eles não conseguem escolher, sabe? Se tornar, rever a sua identidade. Eles preferem assumir uma outra identidade. Eles preferem assumir, né, dissociar do cérebro, desconectar do cérebro
tudo aquilo que é do antigo eu deles, que Deus criou. Amém? Então, são esses questionamentos que muitas pessoas me fazem lá no canal. São questionamentos, e foram questionamentos meus também, assim, quando eu comecei a me deparar com essa personalidade em um relacionamento, ou vários relacionamentos, porque a pessoa muitas das vezes ela tem um relacionamento abusivo, e esses relacionamentos abusivos se repetem na vida dela. Então nós vemos aqui em Mateus 11, 28, nós percebemos aqui que o Senhor nos faz um convite, mas Ele nos faz um convite por quê nesse dia? Porque nós percebemos que no decorrer da nossa vida, Satanás interfere com situações mal resolvidas em nossos corações. Mas o Senhor fala para mim e para você nesse dia: venha em minha direção. Nós podemos hoje, através desse conteúdo, ir na direção de Deus. Ele está nos chamando: venha até mim. Outra coisa que nós precisamos de fazer é reconhecer, perceber que algo interferiu na minha vida, que me causou feridas. Eu preciso reconhecer que eu estou sendo sobrecarregado com essas feridas. E Jesus repete: vinde a mim. Porque eu sou manso e humilde. O que significa ser manso? É se posicionar, é se responsabilizar por sua própria vida. Eu e você precisamos nos responsabilizar por nossas emoções. Nós somos um ser triuno. Somos espírito, temos uma alma que habita num corpo. É o nosso espírito que se relaciona com Deus. Mas a nossa alma continuamente, a nossa mente, a nossa psique, ela quer se tornar independente. Ela quer agir de forma independente de Deus. Então, quando ele fala humilde, é que nós precisamos reconhecer que nós somos falhos. Nós somos falhos. Pode acontecer alguma coisa na nossa vida que pode fazer com que a nossa alma fique doente. Então é colocar diante de Deus todas as injustiças, traumas, abuso, abandono, rejeição, medo, morte. Coloque tudo nas mãos dele agora, aos pés dele. Todas as calúnias que você sofreu, a vergonha, a humilhação. E peça a ele nesse dia: Jesus, sare as minhas feridas. E não só sare as minhas feridas, que eu possa alcançar esse lugar de descanso. Porque às vezes nós ficamos tão sobrecarregados, cansados com os pesos, com os fardos, com as feridas, que nós estamos carregando, muitos de nós estamos carregando desde a infância. Aí você me pergunta o que tem a ver isso com o que você vai falar, e calma, você vai entender. Até o final aqui dessa live, em nome de Jesus, Deus vai me capacitar para estar falando sobre esse assunto. Mas o que significa esse ciclo, o ciclo da ferida? Como acontece esse ciclo da ferida? Geralmente esse ciclo de ferida começa na nossa infância. E nós já ouvimos falar de Baal-zebub. Baal-zebub é o senhor das moscas. É o senhor de lugares fétidos. É o senhor que coloca nas feridas abertas, expostas larvas. Então, o que esse Baal-zebub ele ganha? Ele ganha terreno para infectar essas feridas. Ele vem ganhando terreno desde a nossa infância e vai infectando o nosso coração, infectando a nossa alma. Então nós precisamos entender que o mais importante no processo de cura é o que nós estamos fazendo com todos esses golpes, com todos esses traumas, com essa rejeição, com esse medo, com esse abuso, com as injustiças, com os traumas. O que você e eu estamos fazendo? É isso que importa. É isso que importa, o que é que o mundo tem causado, o que é que o pecado tem causado nas nossas vidas. O que importa aqui? É eu ficar lembrando as minhas feridas?
reproduzindo o mal que me fizeram, fazendo a mesma coisa, pagando mal com mal, é isso? É isso que vai trazer cura para mim e para você? Não. Precisamos colocar diante de Deus. Então os narcisistas não são nada mais, nada menos do que produto ou fruto de famílias disfuncionais. Eu e você, toda criança, todo bebezinho quando nasce, ele nasce com traços narcisistas. Ele quer ser o centro das atenções. Ele chora para chamar a atenção do pai. O pai, vem, faz ali uma gracinha. Ele chora para chamar a atenção da mãe, porque a mamãe dá o peito para ele mamar. Ele chama atenção quando ele está lá, com a fralda cheia. E ele acha, que a mamãe e o papai têm que viver em torno dele a madrugada inteira. Ele chora por qualquer motivo. Ele quer chamar atenção. E às vezes o papai e a mamãe colocam aquele menininho, aquela criança, aquele bebezinho como princesa e príncipe, Os reizinhos da casa. Então todos nós temos esses traços que até certo ponto são naturais e até benéficos. Mas os narcisistas, eles são produto ou fruto de famílias disfuncionais. A formação do caráter deles foi totalmente disfuncional e desregrada. Eles se tornaram cópias ou produto, cópias dos seus pais ou produto do meio. Mas o que é importante agora é o que você vai responder para o mundo. Tanto você que tem um transtorno de personalidade narcisista, que vai me ouvir aqui lá no canal, quanto você que se relaciona com uma pessoa que tem esse transtorno. O que você vai responder para o mundo depois que você passou por esse relacionamento ou que você está nesse relacionamento? Você vai querer se fazer de vítima? Você vai guardar rancor? Você vai reproduzir como Adão reproduziu? E Adão, quando ele cai, quando ele peca, ele se torna um homem abusivo. E Deus amaldiçoa a terra por causa de Adão. Então tem muito homem, que está debaixo do rancor inconsciente contra a mulher. Por isso que há a maldição do feminicídio na terra. Porque esse homem, ele começa a ter esse reflexo, ele começa a reproduzir esse rancor, contra principalmente a figura feminina. Então, para impedir que Baal-zebub, o senhor das moscas, das fezes, pouse nas nossas feridas abertas, o que eu e você precisamos de fazer? Precisamos de cura. Precisamos de ressignificação. Lá em Provérbios, capítulo 30, verso 11, fala a respeito de maldições. De gerações que foram amaldiçoadas. De gerações que experimentaram e entraram nesse ciclo da ferida. Mas na realidade, aqui o que está acontecendo em Provérbios 30, a partir do verso 11 ao 14, é uma quebra de orgulho. Deus quer que nós venhamos quebrar com o nosso orgulho. Na realidade, nós vamos ter vitória sobre essa falsa integridade que nós temos. Você vai ver lá em Jó falando sobre Leviatã. E Leviatã, ele é um ser, mitológico, é um ser também que está no princípio como a serpente, lá em Apocalipse como o dragão. E ele trabalha nessa área do orgulho. Então Jó, ele tinha orgulho da sua integridade. Ele se achava muito íntegro. Então Deus permitiu que ele chegasse naquele lugar de lepra, de ferida exposta. Amém? E aqui, em Provérbios, eu quero ler esse primeiro versículo aqui para a gente entender, para não ficar só nas minhas palavras. Provérbios, capítulo 30,
Diz o seguinte, Provérbios capítulo 30, verso 11. Há aqueles que amaldiçoam a seu pai e que não bendizem a sua mãe. Vamos lá para entender o porquê que o narcisista é o que ele é, porquê que ele faz o que ele faz, porquê que o comportamento dele é diferente das outras pessoas. Esse comportamento completamente diferente dos outros seres humanos, principalmente a falta de empatia. Esse desejo, eterno, de sugar, de se alimentar, de sugar a energia, das pessoas que estão próximas, buscando o tempo todo validação. Por quê? Por que esse homem é assim? Por que essa mulher é assim? Precisamos entender que tudo isso começa lá na vida do nosso pai, na vida da nossa mãe. Vamos pensar aqui comigo. Às vezes nós olhamos aí para o canal, para os vários canais falando a respeito de narcisismo e colocam um pai como narcisista, uma mãe como narcisista. Mas como é que os seus pais, os nossos pais se tornaram pessoas narcisistas? Como é que os nossos pais constituíram uma família disfuncional? Como é que nossos pais se tornaram pessoas abusivas? Como? Por quê? Porque alguém também levou eles para esse ciclo da ferida. E quem foi? Os seus pais, a sua família. Então é assim que as maldições se proliferam de geração em geração. Então o que aconteceu com seu pai? O que aconteceu com o meu? O que aconteceu com a minha mãe? O que aconteceu com a sua? Eles foram, tiveram ali feridas. É tudo que é mal resolvido. E tudo que é mal resolvido, na primeira geração, vai se transferir para a segunda, para a terceira, para a quarta. Então pais feridos vão gerar filhos feridos. Então, na realidade, os narcisistas são produto daquilo que o seu pai e sua mãe praticaram contra eles. Então, esses pais vão gerar filhos narcisistas. Você vai entender o porquê aqui em todo, Eu vou tentar destrinchar aqui para você entender. Mas eu estou colocando aqui as coisas espirituais para você também entender que a Bíblia nos mostra, a Bíblia nos dá suporte. Então, filhos que são narcisistas, filhos que são abismos infernais na alma. Deus me deu um sonho de abismos infernais da alma. De pessoas com vários abismos infernais dentro de si. E nesses abismos há muitos demônios, há legiões de demônios. Então os pais que deveriam ser expressão de amor, os irmãos que deveriam ser expressão de amor, agem como Caim e agem como os irmãos de José. Então a nossa família, ela vai cooperar para que eu e você venhamos ter feridas na nossa alma. Então tudo começa lá atrás. Tudo começa lá na sua casa paterna, tudo começa na sua casa materna. Tudo. E eu e você só vamos parar esse avanço como? Como é que o narcisista, ele pode ser curado dessa dependência emocional dele mesmo? Como é que eu e você podemos ser curados da dependência emocional desses relacionamentos abusivos? Porque eu e você, meu querido, minha querida, nós não mudamos as circunstâncias da vida. Nós podemos orar, nós podemos buscar, sabe? Mas Deus tem a nossa história escrita, mas quantos de nós escolhemos nossos caminhos? Então Deus pode sim mudar, nos curar por dentro, nos tratar por dentro, mudar os nossos relacionamentos que estão ao nosso redor. Isso depende de nós. Então tudo muda, meu amado, minha amada, quando nós mudamos.
quando nós não aceitamos mais viver nesses lugares aonde Baal-zebub está, o Senhor das moscas, que ele fica lá o tempo inteiro, né, tentando pousar dentro, em cima dessas feridas que são geradas lá na nossa casa materna, na nossa casa paterna. Eu já falei aqui muitas vezes, eu já fui arrebentada, né, na minha vida emocional, na minha alma, né, lá na minha infância, primeiro pelo abandono do meu pai, e que isso nos causa bastardia, né, nos tornamos filhos bastardos, porque eu sou fruto de um relacionamento de adultério, né, a orfandade, que é o abandono ali, a gente se torna órfão de pai, da figura paterna, né? Havia também na minha casa um ódio declarado dos meus irmãos, que também consequentemente reproduziram esse ódio para os filhos deles contra a minha pessoa. Outra situação que faz com que nós venhamos, né, na nossa pré-adolescência, adolescência, e isso vai, né, muitas das vezes nos fazer não ter planos para a nossa vida, não alcançar o propósito de Deus, os pecados, né, que nós temos cometido, os golpes da vida, né, todos os relacionamentos que eu tive. Enfim, um caos, né? A nossa vida, quando nós começamos a entrar dentro desse ciclo da ferida, se torna um caos. Olha aqui que o Espírito Santo falou comigo. Deus me mostrou esse caos aqui na Bíblia, né? Lá em Gênesis diz que havia um caos. A terra estava sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo. Então, a nossa forma ali naquele momento era sem forma, vazia. Havia trevas dentro de nós, na nossa alma. Mas o Espírito Santo, ele pairava sobre a face do abismo. E aí, no capítulo 1 do verso 3 de Gênesis, vem a cura, vem a libertação. O Senhor separa luz e trevas. Vem os limites, né? Deus estabelece limites. E aí Deus diz, né? O verbo disse, haja luz e houve luz. Olha que tremendo. Olha como Deus trabalha no caos da nossa vida, nos lugares aonde há caos na nossa alma, nesses lugares aonde as feridas que não são cuidadas podem se tornar também lugares de demônios. Então os nossos pais tiveram uma vida antes de nós. Eles também foram filhos, eles também foram bebês, eles também foram crianças. E eles também podem ter sido, né, joguete, né, na mão dos seus pais, de alguma forma. E esses pais ali, que vieram também de famílias disfuncionais, abusaram dos nossos pais. Eles não tiveram também, como os narcisistas, porque a gente joga a culpa, né, muitas das vezes no narcisista, mas a gente não olha lá atrás o que aconteceu com os pais, né? E o porquê que o narcisista se tornou quem ele é, o porquê que ele tem essa atitude. A gente se esquece que eles tiveram pais também, famílias disfuncionais. Então, o pai do narcisista, a mãe do narcisista também passaram ali, tiveram pais abusivos. E com certeza o pai e a mãe desse narcisista também buscaram amor dos seus pais. Mas muitos deles não tiveram. Então há uma transferência aqui de demônios, de maldições hereditárias, geracionais. Há uma perpetuação de padrões infectados, de padrões doentes, que são
transferidos dos nossos pais para nós, que foram transferidos para essa pessoa abusiva. Aí você está falando assim, você está compactuando, você está com dozinha do narcisista. Não, não estou com dozinha de ninguém, né? Até porque dó não resolve a vida de ninguém, né? Dó não resolve. Dó não resolve nem a minha vida, nem resolve a vida da pessoa que se relacionou comigo, que era uma pessoa que tinha um transtorno de personalidade narcisista. Mas o que é que eu estou querendo te falar com esse conteúdo? Eu quero te mostrar um norte. Eu quero te guiar, eu quero te direcionar, que é esse aqui o caminho. Então tudo começou lá atrás. Sabe? Tudo começou lá atrás. Eu estou falando de forma o que a ciência diz, tá? Porque se eu for começar lá atrás, eu vou começar lá em Gênesis. Se eu for falar da Bíblia, eu vou começar lá em Gênesis. Aonde começou o transtorno de personalidade narcisista? Quem foi, né, que transferiu esses padrões de comportamento? Lúcifer. Né? Que ele não era Lúcifer lá, ele estava manifestado, o diabo estava manifestado em uma serpente. E essa serpente seduziu, essa serpente manipulou Eva. Ensinou Eva a manipular, ensinou Eva a enganar, ensinou Eva a se vitimizar. Adão não teve prudência, não estava ali guardando o lugar e guardando a mulher que Deus tinha dado para ele. Então ele foi permissivo, ele foi omisso nas suas atitudes, no qual Deus deu uma ordenança para a figura masculina guardar, proteger aquele lugar, e ele não fez. Então o primeiro narcisista, personificado na serpente, falou e instruiu Eva. Mas no tocante da ciência, é isso aqui que acontece. Começa lá atrás. Pais disfuncionais. Então, nós percebemos que esses demônios entram, né? E eles habitam em feridas. Então, Beelzebub, ele gosta de lugares sujos. Como é que está o seu coração? Nós conhecemos o coração do narcisista, mas e o seu, que se desempata? Como é que está o seu coração? Cheio de mágoa, cheio de ira, cheio de inveja, cheio de trevas. Esses sentimentos sujam a sua alma. São lugares que não têm luz. Você precisa, meu querido, minha querida, compreender e entender sobre cura. E sair desse lugar de vitimismo, de emocionalismo. É algo prático. Para mim ser curada, eu primeiro preciso entender como eu vou ser curada. Como eu vou ser curado. Como eu vou ser liberto. Como eu vou ser liberta. Eu preciso de entender. Sabe? Então, no meio da sua cura, no meio da sua libertação, você não precisa falar em línguas. Você não precisa ter uma aparência de espiritual. Você precisa de se colocar com inteligência emocional diante de Deus. E falar, Deus, eu estou compreendendo. Eu quero colocar toda essa dor, toda essa ferida. Colocar todos esses traumas, todas as situações difíceis que estão reproduzidas ali no ciclo de ferida. Que começaram lá na minha infância. Eu preciso identificar. Eu preciso de me conhecer. Não entregue a responsabilidade das suas emoções a ninguém. Entregue primeiramente a Deus a responsabilidade das suas emoções. Depois, se você quiser entregar na mão de um terapeuta, psicólogo, psiquiatra, amém. Do seu pastor, amém. Mas primeiro entregue nas mãos da pessoa, do Espírito Santo de Deus. Então nós precisamos de compreender. Precisamos de compreender que tudo isso que está sendo reproduzido na vida dessa pessoa, na vida adulta, foi porque lá atrás, né, por causa dessa família disfuncional, de tudo que acontece dentro de uma família disfuncional, essa pessoa é como que se ela criasse muralhas dentro dela. A história aqui na Bíblia nos mostra uma mulher chamada Raabe. Raabe era uma prostituta e ela morava em cima dos muros ali de Jericó. Então, quando
Essas feridas começam, é como que se fossem ali fortalezas espirituais que estivessem sido colocadas dentro de nós, dia após dia. São pensamentos ruins, são enganos, são mentiras, que fazem, que colocam ali aquela argamassa nessa muralha, que impede a sua cura, que impede a sua libertação. Mas um dia, Raabe teve a oportunidade de ter um encontro ali com os espias de Deus. Eu estou aqui como espia de Deus. Eu estou mapeando agora essa muralha. Eu estou mapeando os prostíbulos da sua alma. Porque os espias entraram lá no quarto onde ela se prostituía. Então a nossa alma está prostituída. A nossa alma está doente. Então, Deus, o Espírito Santo, Ele quer entrar nos prostíbulos da sua alma, nessa noite, nesse dia, nessa tarde, e te curar, como Ele fez aqui com Raabe. Ela entendeu que aquelas muralhas só iriam cair depois que ela reconhecesse o poderio de Deus. Deus não fez a obra só na vida dela, Deus fez a obra na vida dela e na vida da sua família. Ela fez um pacto, uma aliança com aqueles espias. Os espias falaram para ela, coloca uma corda vermelha pendurada nessa janela. E quando nós viermos para destruir Jericó, nós vamos ver essa corda pendurada aqui. Mas você não pode ter só essa corda pendurada. Sua família, tudo tem que estar dentro de casa. Então aquela mulher entendeu que os padrões de relacionamento abusivo já vinha lá desde da casa dela, que os pais, a família dela também precisava de ser curada. Então o sangue, representado ali naquele cordão, poderia purificar, transformar os prostíbulos da alma de Raabe. Então o diabo, ele tem essa legalidade, ele traz o engano, ele traz a mentira. O engano e a mentira são essa argamassa da muralha que fica dentro da nossa alma, que impede o entendimento, que impede a clareza, que impede a revelação, para que eu e você venhamos ser curados, libertos. Ele faz com que a nossa mente fique passiva. E o que acontece quando a nossa mente está passiva? Vai gerar clausura na nossa alma. Vai, amarrar, prender a nossa alma em posicionamentos errados. Ou não. Ou a pessoa fica passiva à sugestão das mentiras, do engano do diabo. Ela vai começar a somatizar. Não é assim que a gente faz? A gente começa a pegar todo esse lixo lá na nossa infância e a gente traz para a nossa vida adulta. A gente somatiza, tudo que é ruim que a gente experimentou. Por isso que fala que é um ciclo de ferida. É algo ciclonal, parece que nunca acaba. Ou a pessoa se torna, por causa desses enganos, dessas mentiras, que são colocadas nessas muralhas da nossa alma, a pessoa ela pode ou ser passiva ou ser agressiva. Ela vai reagir de maneira errada diante das feridas. Às vezes, o narcisista, ele faz isso, às vezes não, Esse é o papel dele, a causa da disfunção, dele, principalmente cognitiva. É que ele está reagindo de maneira errada contra as feridas que foram causadas por seus pais, pelo lugar onde ele foi criado. E ao invés de ele buscar a cura, o que ele vai fazer? Ele vai ferir, porque o ferido fere. O doente adoece. Então ele vai reproduzir o quê? Aquilo que ele recebeu. Não estou dando justificativa, porque eu e você fomos colocados aqui também. Em toda essa história que eu estou contando aqui, desse ciclo de ferida. Todos nós, outrora, fomos feridos. Mas o que eu e você estamos fazendo com as feridas? Estamos fazendo mal para o nosso próximo? Como eles fazem? Então eles se tornam ali... eles reagem de maneira errada. Geralmente é por isso que os narcisistas vomitam ódio sobre as vítimas. Por isso que o narcisista odeia você.
Uma vez eu perguntei, eu estava assim, bem fragilizada, em uma situação minha, com a pessoa que se relacionava comigo, muito fragilizada nesse dia. E a minha vida era só de choro, só de chorar, chorar, chorar. Eu não tinha momentos de alegria mais, de paz. E eu estava muito ferida, muito magoada. E ele fez alguma coisa assim, ficou com o olho vidrado em mim, assim, o olho do mal. E eu chorando muito, falei assim, por que você me odeia tanto? O que eu te fiz? Tá entendendo? E aí a gente vem, né, pega todas essas mentiras, esses enganos, permitimos que o diabo coloque uma argamassa ali e forme uma muralha dentro de nós, e a gente começa a pensar o seguinte, não, realmente, eu devo ter alguma coisa que ele precisa de odiar. Eu não sou tão boa assim como ele precisa. Eu estou errada, eu sou uma pessoa ruim. Porque na realidade nós não temos problema nenhum, nós não temos, sabe? Estamos querendo ter um relacionamento saudável, estamos querendo fazer a coisa certa, mas é essa resposta que o narcisista dá. Porque está dentro dele o ódio. Na realidade é um ódio dele mesmo. Mesmo que seja inconsciente, é um ódio dele mesmo. Daquilo que ele não conseguiu resolver lá na infância. E ele vem carregando. Então essa revolta, né, entra ali no coração da pessoa. E aqui está o porquê, né, que os narcisistas eles se tornam pessoas doentes. Então os sentimentos, os pensamentos e os hábitos contrários à vontade de Deus são terrenos, são ambientes para que possa se reproduzir esse ciclo de ferida, que nós venhamos ser adoecidos. Então eu repito novamente, eu e você precisamos de cura urgente. A igreja do Senhor precisa de ser curada. Curada nos seus sentimentos, curada nos seus pensamentos. Curada em todos os hábitos que são contrários à vontade de Deus. Precisamos de ser curados. E só a cura em Cristo. Ele mesmo faz a ferida e Ele mesmo sara. Ele tem um bálsamo. Ele tem águas para trazer vida novamente aos ramos dessa árvore que está caída, que está sem, sabe, produzir frutos. Está feia, que está com caule apodrecido. Então, por que você me pergunta aí que você rodeou, Jandernay? Agora eu queria entrar no assunto. Aqui está o porquê os narcisistas são o que são e fazem o que fazem. E muitos de nós que temos muitos traços narcisistas, que não somos narcisistas patológicos, também vamos reproduzir esse tipo de atitude e comportamento por causa disso aqui. Por causa dos modelos de autoridade que falharam na nossa criação. Como é que foi a sua criação? Como é que seu pai te criou? Como é que a sua mãe te criou? Como é que o pai do narcisista criou ele? Como é que a mãe da narcisista criou ela? Então essa família disfuncional, lembra lá, olha que a família disfuncional foi a primeira família que foi criada. Adão e Eva se tornou uma família disfuncional. Eles tiveram Caim e Abel. Criaram duas crianças, que eu creio, né, crianças e pré-adolescentes e homens. Eu não sei qual era a idade deles, a Bíblia não fala. Criaram homens que no qual, dentre esses homens, um foi o primeiro a cometer um assassinato. Se tornou o primeiro assassino por causa de um culto. Porque Abel cultuou a Deus, mostrando que ele se sacrificava, que ele se entregava, que ele era totalmente dependente de Deus. Caim não. Caim, ele tinha um comportamento, né, passivo-agressivo, ele tinha um comportamento abusivo.
Caim era invejoso, Caim era maldoso, Caim não tinha empatia, não se colocou no lugar do irmão. Então os modelos de autoridade falham na criação. Os modelos de autoridade que foram colocados na nossa vida, quem são? Pai e mãe. Tem muita família muitos filhos estão sendo cuidados por avós, muitos filhos estão sendo cuidados por tios, muitos filhos são abandonados para outras pessoas criarem. Então, dentro dessas famílias, né, dentro desses modelos de autoridade, eles geram um sentimento de abandono. A alma, a minha alma, a sua alma, a alma do narcisista, da pessoa que entra dentro dessa dinâmica narcísica, ele fica com a alma fragmentada. Entra uma revolta no coração dessas pessoas. Os demônios vão potencializar na vida adulta, mas os demônios entram lá na infância. Os demônios vêm acompanhando, né? Pode ser que dentro ou por cima, né? Da vida desse homem, da vida dessa mulher, e vem e se manifesta aqui na vida adulta. Mas é o diabo que potencializa toda essa ferida. É o diabo que potencializa o abandono e faz com que esse homem, essa mulher, narcisista ou não, se torne ali uma pessoa, como eu já disse, uma pessoa intolerante, uma pessoa que tem uma alma fragmentada, uma pessoa, sabe, dura, uma pessoa sarcástica. Geralmente todo narcisista é acompanhado pelo espírito de Moloque. Quem é Moloque? Moloque era um deus, né, que é citado aqui na Bíblia, no qual até Salomão cultuou. E Moloque, ele pedia sacrifício de crianças, principalmente meninos homens. E o que é que Moloque faz espiritualmente na vida de um homem, de uma mulher que teve essa família, esses modelos de autoridade que falharam, essa família disfuncional? Qual é o papel de Moloque? Acolher. Porque a pessoa, quando ela passa por uma família disfuncional, ela não se sente pertencente. E Moloque acolhe essa criança, acolhe esse pré-adolescente, acolhe esse adulto. Porque essa criança, ela foi rejeitada de alguma forma. Lá no ventre. Foi rejeitado na gestação. O pai e a mãe poderiam ter falado: eu não quero. Eu não quero esse menino, eu não quero essa menina, aborta. Ou tiveram esse menino, essa menina que se tornou um narcisista na vida adulta por motivos errados. Por causa de uma noite de prazer, a menina engravidou. Numa noite de carnaval, numa balada. Ou através de um estupro, de um incesto. Ou através de um aborto, porque através do aborto, né, o diabo ganha legalidade para fazer com que o ventre daquela mãe se torne um túmulo, um lugar de morte. Então, o lugar ali do ventre vai se tornar um lugar de pessoas que vão nascer e logo na fase da criança e da pré-adolescência a gente percebe, é perceptível o espírito de rebeldia. São pessoas que não sabem o porquê que elas são na vida adulta, porquê que ela foi tão rebelde. Por que essa pessoa é tão rebelde? Então Moloque gera filhos de rua. Porque Moloque também significa moleque. Então leva essa pessoa que tem essa família disfuncional, esse pai, essa mãe, né, que não cumpriram com o modelo de autoridade, que falharam na criação desse menino e dessa menina, que abandonaram, a alma desse menino e dessa menina ficou fragmentada. E aí o diabo,
né, através aqui desse espírito de Moloque, acolhe essa criança, acolhe esse pré-adolescente, faz com que ele se torne um moleque, uma pessoa rebelde. E aí, a partir desse momento, essa pessoa se torna ali viciada. Se você buscar identificar uma pessoa que mora na rua, uma pessoa que é viciada em droga, uma pessoa que é viciada na pornografia, uma pessoa que é viciada em bebida lícita ou ilícita, puxa a ficha dela, faz como os espias, faz um mapeamento da alma dessa pessoa, que você vai perceber que ela foi ali acolhida por Moloque. Essa pessoa também se torna negligente na vida adulta. Sabe? Não assume responsabilidade com nada. Pessoas preguiçosas. Parece que tem um tanto de demônio em cima deles. Eles têm preguiça de tudo. Se tornam pessoas abusivas, mentirosas. Então as feridas, elas atuam através desse ciclo da ferida. A ferida do abandono, da culpa, da falta de confiança, da negligência que os pais reproduzem na vida dos filhos. E é por isso que eles se tornam rebeldes, passivos diante do mal ou agressivos diante das injustiças. Então os nossos modelos de autoridade, eles, infelizmente, ou por ter sofrido também, né, por causa dos pais, nessa família disfuncional, né, por causa dessa família que não cumpriu com seu papel de autoridade, também os nossos pais passaram por isso, se tornaram pais abusivos, pais narcisistas. Então os nossos pais, esses modelos de autoridade, vão abrir feridas na nossa alma. E presta atenção o que acontece no reino do Espírito, ao liberar de uma falsa profecia lá na nossa infância. Ou seja, é desqualificar a sua identidade. Essa falsa profecia desqualifica a sua identidade em Cristo. Foi isso que aconteceu com as pessoas que têm esse diagnóstico de transtorno de personalidade narcisista. Porque todos nós fomos criados, imagem e semelhança de Deus. Outrora todos nós éramos criaturas. Agora muitos de nós somos filhos. Porque tem gente que confunde. Só pelo fato de eu ir à igreja, ou católica, ou evangélica, eu já me tornei filho de Deus. Filho de Deus é aquele que recebe Deus como Pai, que confessa Ele como Senhor e Salvador e obedece a direção do Pai. Mas todos nós somos criados, criaturas de Deus. Não somos filhos. Então o diabo, ele lança essa falsa profecia para desqualificar a identidade dessa criança, desse pré-adolescente, para que ele chegue na vida adulta e comece a manifestar essa vida disfuncional, completamente fora de propósito, de padrão, porque são pessoas completamente diferentes de pessoas normais. Realmente eles são anormais. E por causa disso, né, há esse diagnóstico dessa personalidade. Então, a nossa origem, quando Deus está falando aqui imagem e semelhança, Ele está falando que a minha origem e a sua é em Deus. É no Abba. Amém? Então, é bom a gente voltar lá atrás, na nossa casa paterna e materna? Sim. Fazer uma cura da alma? Ótimo. Voltar lá quebrando as maldições geracionais? Maravilha. Mas o que faz eu e você realmente ressignificar e receber a cura é eu entender que a minha origem não é no meu pai e na minha mãe. A minha origem é em Deus, é no Abba. A minha origem não está num pai doente, numa mãe doente, que também me adoeceu. A minha origem está em Deus.
Então, esses modelos de autoridade impedem, né, esses modelos de autoridade disfuncional impedem que essas pessoas reconheçam a sua paternidade em Cristo. Então, essa falsa profecia é liberada lá na infância, na vida dessa pessoa que se tornou narcisista. Sabe o que o diabo fala para eles? Você não tem pai. Você é filho de Moloque. Você é um rebelde. Então Satanás coloca essa mensagem ali no coração deles, dessa pessoa, desse homem, dessa mulher. Você não tem pai, você é uma pessoa de rua. Então, narcisistas são rebeldes com causa. Não sem causa, com causa. Qual é a causa? Então não está na genética. Está no ambiente no qual eles foram criados. Os golpes que eles sofreram, os traumas que eles sofreram, os abusos que eles sofreram. E que na vida adulta eles vão reproduzir de forma errada. Sabe? Eles vão ser a própria manifestação dessa falsa profecia, dessa mentira. Porque o diabo é o pai da mentira. Eles vão começar a manifestar as obras do diabo aqui nessa terra. Então o diabo vai lançar essa falsa profecia na mente dele, na mente dela e falar, olha, você não deve reconhecer essa paternidade. Deus não é o seu pai. Você é filho do mundo. Você é filho do pecado. Você é o filho da ira. Vós sois do diabo. Então eles reagem diante de todas essas situações porque eles foram rejeitados. E quem é rejeitado, rejeita. E quantas vezes pessoas nos procuram e falam assim, mas pastora, se de repente a gente orar, fazer uma campanha, buscar pela vida do narcisista, será que ele não converte? Meu querido, minha querida, eles reagem com rejeição até com Deus. Eles reagem com rejeição diante também, principalmente, da disciplina de Deus. Porque Deus corrige a quem Ele ama. Então, os narcisistas não aceitam a correção de Deus. Eles não querem ser ressignificados. Eles não querem ser curados. Eles não querem ser moldados. Eles não querem renunciar a essa falsa profecia. Eles não querem renunciar esse afago, essa aproximação com Moloque. Eles não querem. Então eles fogem, né? Eles se esvaem como água se esvai no meio dos nossos dedos. Porque amor de Deus é afeto mais confronto, que é igual a carinho. Então a forma de Deus manifestar carinho para nós é um afeto, né, a expressão de amor dele, juntamente com o confronto. Você não pode ser essa pessoa mais. Eis que agora você é uma nova criatura. Você não pode se comportar assim. Então, carinho mais limites igual a ternura. É a forma que Deus trabalha nas nossas vidas. O nosso Deus é eterno. Ele tem ternura por mim, por você. E tem também pelo narcisista. Só que a pessoa narcisista ela não consegue acessar esse lugar. Porque ela não acredita, ela não quer receber essa disciplina de Deus. Através do confronto, através da transformação, da libertação, da mudança de vida. Então, rejeição menos perdão é igual rebelião. Então, quantas vezes pessoas chegam até mim e falam que odeia o pai e odeia a mãe? Porque o pai e a mãe foram abusivos.
O pai e a mãe não cumpriram com o seu papel de autoridade. O pai e a mãe rejeitaram. O pai e a mãe, fizeram coisas terríveis. Quando ele era criança, ele se lembra na pré-adolescência, na vida adulta, ele se lembra de tudo aquilo que o pai e a mãe fez. E ele tem ódio, ele tem mágoa, mesmo dentro da igreja. Mas o que a palavra de Deus diz? Que nós precisamos honrar os nossos pais. Não fala que se o nosso pai é bom, não fala que se o nosso pai for ruim, né? Se o nosso pai não for narcisista, a Bíblia não fala. Porque com certeza, se os nossos pais foram narcisistas, alguém também fizeram com que eles fossem narcisistas. O ambiente onde eles foram criados fizeram eles ser o que eles são. Mas o que você vai fazer com essa situação? Você vai falar assim: mas então tudo bem, né? Vou permitir essa pessoa abusar, meu pai abusar de mim, minha mãe abusar de mim. Não, óbvio que não. Você vai justificar, eu não vou justificar. Não, nós não estamos justificando. Porque quem é bom de justificativa é péssimo em arrependimento. Nós não podemos justificar os erros dos nossos pais. Nós não podemos justificar os erros dos narcisistas. Todas as práticas terríveis que eles fazem. Não estou aqui para fazer isso. Só estou te mostrando um caminho. E não honra o pai e a mãe só para ter algo. Só para que Deus manifeste a honra dele sobre a sua vida. Te dando vida longa ou prosperidade, não. Honre. Porque é um mandamento de Deus, honre. Porque apesar de tudo que o seu pai e a sua mãe fez contra você, eles continuam sendo seus pais. Aquele pai abusivo, aquele pai que abusou sexualmente, aquele pai que bateu, aquele pai que agrediu, aquele pai que cometeu incesto. Seu sangue tem o sangue dele, tem o sangue dela. O que você vai fazer com isso? Você vai continuar reproduzindo os mesmos padrões? Você vai deixar que a mágoa tome o seu coração? Você vai continuar dentro desse ciclo da ferida? Porque eu não consigo perdoar meu pai, eu não consigo perdoar minha mãe, eu não consigo. E vive uma vida de frustração, uma vida de tristeza, uma vida que nada prospera, que nada vai para frente, morre cedo, não só fisicamente, mas todas as áreas da sua vida está morta, porque você não consegue honrar o seu pai e sua mãe. Então, a primeira ferida que é gerada em nós é pelos nossos pais. Mas existe um mandamento com promessa. Honra pai e mãe. Honra pai e mãe, porque se você honrar, meu querido, minha querida, aprenda algo aqui também, para me encerrar. Se você honrar os seus pais, mesmo mesmo depois de tudo que eles fizeram na vida de vocês, e muitas das vezes tornaram você o que você é. Você agora é o produto do meio que você viveu. Você está reproduzindo tudo aquilo que você recebeu do seu pai, da sua mãe. Você reproduz os mesmos padrões. Você é a cara do seu pai, você é a cara da sua mãe. Nas atitudes abusivas. Você é o reflexo dele e dela. Aprende aqui comigo uma coisa. Você vai ter família. Você vai ter filho, você vai ter filha. Para me encerrar aqui, na minha pré-adolescência, eu fui adotada por Moloque. E eu me tornei muito rebelde. A minha mãe, ela tinha um grande apreço por mim, um grande cuidado, porque eu sou a filha caçula. E eu sou filha da paixão da minha mãe. E minha mãe fazia de tudo para mim. E eu me lembro de algo assim que causou um golpe muito grande na alma da minha mãe. Porque eu tinha sido adotada por Moloque. Eu estava debaixo de um espírito de rebeldia. Eu fazia de tudo de ruim mesmo, para ofender, para magoar a minha mãe.
E eu me lembro que um dia ela equipou o meu quarto todo, sabe? Uma cama linda, rosa, sabe? Um guarda-roupa lindo, cheio de boneca, né? Porque eu ainda era criança, né? Eu era ainda pré-adolescente. Eu não era uma mulher, né? Para viver a vida que eu vivia. E o que eu fiz? Eu peguei todos aqueles móveis que a minha mãe me deu, colocou lá no quarto, equipou lá o apartamento que ela tinha comprado e levei para casa de uma pessoa que era um homem muito rico aqui em Goiânia. E ele estava interessado numa amiga nossa, sabe? E ele queria, né? Hoje a gente entende que ele era uma pessoa que ele estava praticando tipo uma pedofilia, porque ele já era um senhor e se aproximava praticamente de criança como nós, 13, 14, 15 anos, sem experiência de vida. E essa pessoa me levou para morar lá no apartamento dele, coisou tudo, e isso magoou muito a minha mãe, entristeceu muito a minha mãe, adoeceu a minha mãe. Até o dia que eu me converti, lá no ano de 97. Sabe, eu mudei completamente o meu comportamento. Deus me transformou, me curou, me libertou dessa falsa profecia. E eu me tornei filha de Deus. E eu comecei a honrar minha mãe. Minha mãe faleceu em 2013. Minha mãe era minha auxiliadora, sabe? Cuidava de mim assim. Nós éramos unha e carne, como diz por aí, né? E minha mãe faleceu e foi terrível. Foi terrível para mim. Mas eu tenho um filho só. Eu tenho um filho de 32 anos de idade. Meu filho, graças a Deus, ele assumiu o papel na minha vida, que nem era o papel que ele deveria assumir. Papel de mãe e papel de pai na minha vida, que eu perdi. E ele começou a cuidar de mim. Porque eu honrei a minha mãe no tempo que eu ainda tive. Eu ainda tive 15 anos para honrar ela, para cuidar dela. Eu estive até no último dia da vida dela, cuidando dela. E Deus me deu um filho que me honra. Um filho que cuida de mim, que me ajuda. Um filho muito abençoado. Mas por que, meu amado, minha amada? Eu não permiti, sabe, que Satanás me mantesse no ciclo da ferida, que Satanás me mantesse, sabe, com o coração ferido, magoado contra minha mãe, contra os meus irmãos, contra a minha família, contra a pessoa que se relacionou comigo, que tem um transtorno de personalidade narcisista. Então não permita. O Espírito Santo de Deus quer, no nome do Senhor Jesus, te curar. Quer te libertar desse cativeiro, quer te libertar de todos esses cativeiros, de todos esses abismos que estão na sua alma, de todos esses demônios que têm acompanhado a sua vida. Sabe, meu amado, minha amada, de repente você me segue, você tem um transtorno de personalidade narcisista. Quantas pessoas confessam lá nos comentários: pastor, eu sou narcisista. Eu me tornei uma pessoa abusiva. Eu me tornei uma pessoa tóxica. Você entendeu que foi por causa dos seus pais que não andaram de conformidade para aquilo que foram criados. Eles não formaram o seu caráter. Porque eles também não tiveram o caráter deles formados. Com certeza tiveram pais abusivos. Viveram em famílias disfuncionais. Por isso que você é quem é hoje. É por isso que você faz o que você faz. Mas você precisa de ter consciência. E eu sei que você tem consciência de quem você é. Você hoje só teve um entendimento que você recebeu uma falsa profecia falando para você que você é filho de Moloque, que você não é filho de Deus. Que te desqualificou lá atrás.
que tirou de você a sua identidade, que não te permitiu entrar para esse lugar de cura, de libertação, de transformação. Hoje você pode fazer isso no nome do Senhor Jesus. Hoje você pode orar, hoje você pode clamar, hoje você pode dizer: Deus, eu abro o meu coração. Eu abro o meu coração para que eu possa ser curado, para que eu possa ser curada. Eu abro o meu coração para que o Senhor venha e repreenda, para que o Senhor lance por terra, para que o Senhor lance para o abismo, no lugar de onde ele veio, esses demônios que me acompanham, todo espírito de rebeldia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O meu intuito aqui com esse vídeo, com esse conteúdo de hoje, é te dar essa informação, que tudo começa lá atrás. Mas o que eu e você vamos fazer com isso tudo que nós recebemos aqui? O que eu e você vamos fazer com a nossa vida? O que eu e você vamos fazer com o que as pessoas estão fazendo com a gente? Vou repetir, quando nós mudamos, tudo muda. Quando nós tomamos atitude de mudança, Deus nos auxilia. Quando nós entramos para o lugar de cura, Deus faz a obra. Então, se eu confesso e deixo, eu vou alcançar a misericórdia de Deus. Eu vou ser curada, eu vou ser curado. Amém? Davi, no Salmo 51, depois de ter feito tudo que ele fez, de ter pego a mulher de outro homem, de ter cometido o adultério e o assassinato, de ter mandado matar o marido daquela mulher, de Batseba, ele confessa e se arrepende. Quando Natan veio ter com ele, depois dele ter sido possuído, depois dele ter possuído Batseba, ele fala para Deus: Deus, compadece de mim, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das suas misericórdias, apaga as minhas transgressões. De repente você é narcisista, você fala assim: não tem jeito para mim. Eu recebi essa falsa profecia que eu sou filho de Moloque. Moloque assumiu as rédeas da minha vida. Quem manda na minha vida é ele. Por isso que eu sou essa pessoa que eu sou. Eu não permito que Deus entre nesses lugares de dor. Eu não permito que Deus entre nos prostíbulos da minha alma. Eu não sei. Sabe, se Deus trouxe esse conteúdo aqui, Ele quer falar para você que Deus pode te transformar. Deus pode te libertar. Deus pode te fazer ser filho dele. Transformar essa personalidade que você assumiu, essa personalidade disfuncional, destrutiva, abusiva, sem empatia, em uma nova criatura. E da mesma forma você, minha querida, meu querido, que está dentro de um relacionamento abusivo, você entendeu por que o narcisista é quem ele é. Agora você vai assumir as rédeas da sua vida. Você vai falar para Deus: Deus, compadece de mim. Compadece de mim, Senhor. Muda essa história. Eu não aceito mais viver esse relacionamento que eu estou vivendo. Lava-me completamente da minha iniquidade. Purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Purifica-me, limpa-me, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Amém? Em nome de Jesus eu oro, Pai, por essa mulher, eu oro por esse homem. Eu oro
por essa pessoa que tem esse transtorno de personalidade narcisista. Deus, foi o Senhor que criou. O Senhor não cria nada geneticamente destruído. Quem faz isso, quem produz o caos é o diabo. Mas a tua palavra diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. E o Senhor liberou a profecia em Gênesis 1, verso 3, e disse Deus que haja luz. Que a luz do Senhor possa entrar nos lugares de trevas desse homem e dessa mulher. E que essa vida possa se posicionar no nome do Senhor Jesus para receber a ressignificação, a cura, a transformação. Deus não te criou assim. Deus não te criou assim. A sua origem é Deus, a sua origem é no Abba. Amém? Pai, eu louvo o Senhor e te agradeço no nome do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor, a misericórdia do nosso Deus possa alcançar sua casa, sua família, seus filhos. Que vocês possam receber de Deus uma boa medida de Deus, recalcada, sacudida e transbordante. Agindo o Senhor Deus, quem impedirá? Nada e nem ninguém pode impedir os planos de Deus que não sejam nós mesmos. O nosso choro, meu amado, minha amada, pode durar essas 12 horas da madrugada, mas com certeza a alegria virá pela manhã. Eu profetizo porta aberta, eu profetizo bênçãos, eu profetizo cura, libertação, salvação, transformação na sua casa, na sua família. Eu profetizo porta aberta de emprego. Eu profetizo cura para o seu corpo, para a sua alma. Eu profetizo no nome do Senhor Jesus bênçãos de Deus, portas e janelas do céu sendo abertas e derramando bênçãos, transferindo bênçãos para sua casa no nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Um grande abraço e até mais aqui para o povo da rádio, né? Até amanhã, se assim Deus permitir. Para você que me ouve aqui e vai receber esse conteúdo no YouTube, não se esqueça de compartilhar com mais alguém. Não se esqueça de estar curtindo. Não se esqueça de estar comentando. Não se esqueça também de estar acionando o sininho das notificações. Para você ser lembrado que quando eu postar um conteúdo novo aqui no canal. E também, quando você curte, você está falando o que para o YouTube? Olha, é relevante, é bom, né? Eu entendi, fez algo na minha vida, me transformou, me curou. Amém? Glória a Deus, muito obrigada. E eu peço a você que me acompanha aí no canal, você puder se inscrever no canal, se tornar um afiliado aqui como membro, né? Parece que é R$7 aí por mês. E se você também puder, né, estar orando por mim, ore por mim, clame por mim, interceda pela minha vida. Peça ao Espírito Santo para me trazer revelação, peça ao Espírito Santo para me mostrar esse caminho, né, me dar um norte para esse lugar de libertação nessa área que nós estamos falando aqui diariamente aqui no canal. Amém? Um grande abraço aí a Marci Siqueira, ao Cláudio, a minha amiga Ju, que entrou, né, minha querida? Bom final de semana para você também. Todos os demais que entraram aí, compartilha com mais alguém. Amém? Um grande abraço e até mais.